Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma brasileira e psicóloga morando no Japão. Bom, no começo desse vídeo eu quero te apresentar um lugar chamado Hanipon, que fica aqui em Honjo, em Saitama. Eu não sei se existem outros lugares parecidos em outras cidades, mas ele é como se fosse um centro comunitário, né? Um lugar aí que muitos jovens também utilizam para estudar. Você encontra muitos jovens, os adolescentes, enfim, eles às vezes passam, né, a hora extra deles, assim, né? Não é a hora da escola, mas estão aí estudando. Tem aula de japonês, né? Aula de Nihongo gratuito, então acho que é uma boa você vir e dar uma olhada se você mora perto, né? Se você mora em Sasaki, por exemplo, né? Se você não mora em Honjo, mas mora numa cidade vizinha, acho que é legal. Não sei se onde você mora existe algum centro assim comunitário que tem aulas, né, de japonês para os estrangeiros. Acho super bacana e também tem uma associação para os estrangeiros, né, que você paga, acho que é 1.500 ienes por ano. E você faz parte dessa associação e nisso você tem, né, vários eventos durante o ano inteiro, muitas coisas para você fazer, você conhece pessoas, você está ali inserido em festas típicas peruanas, brasileiras, filipinas, enfim, o pessoal faz festas típicas assim dos outros países, né? E tem bastante integração, né, cultural, social. Acho que é bem bacana, até mesmo se você quer conhecer mais pessoas, se você quer voltar, né, a se inserir socialmente, acho que vale a pena conhecer, participar de vez em quando de algum evento, alguma coisa que tiver, assim, é bem bacana. Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a depressão, né, utilizando o livro do Násio, A Depressão é a Perda de uma Ilusão, e também O Tempo e o Cão, de Maria Rita Kell. Então são dois livros que são os meus objetos de estudos nesse momento, e eu vou trazer algumas reflexões ou algumas passagens assim, e mais para frente em outros vídeos fazer até mesmo um comparativo que o Násio traz no livro dele, para a gente não confundir às vezes uma tristeza, né, algo passageiro, algo que faz parte, um abatimento, né, não confundir isso com a depressão de fato, né, porque tem um tempo que ela persiste. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco sobre algo que me chamou bastante atenção recentemente, que foi assim, né, eu ouvi uma frase assim: por que não tem nenhum especialista em borderline, que é um transtorno da personalidade que ele é caracterizado por conta, né, de muitas oscilações de humor, assim, é muito intenso o que acontece neste padrão de se colocar no mundo e de se relacionar com os outros, né, com muitos altos e baixos, e também a relação com a autoimagem. Enfim, lembra também alguns momentos, às vezes as pessoas podem confundir com o transtorno bipolar, enfim. Mas a questão é que eu realmente não atendo o transtorno, né, eu atendo o sujeito, né, porque o sujeito é alguém que tem uma subjetividade, é alguém que tem uma história, né, que está para além de sintomas, né, de algo que está ali decorado na internet, que a pessoa viu e ela se identifica, ou às vezes já passou em psiquiatras e tem diagnóstico. Mas o diagnóstico, se a gente fica preso nisso, pelo menos nós psicólogos que trabalhamos com a psicanálise ou psicanalistas, isso seria matar o sujeito. Né? Se eu mato a sua subjetividade, a sua personalidade, a sua essência, né? O que está por trás, né? A sua história, né? Se eu atendo o transtorno, eu não atendo a pessoa. Então não importa quem você é, né? De onde você veio, como você cresceu, se teve pais separados ou não, se foi criado pela avó, ou pai e mãe, ou dois pais, duas mães, ou enfim, não interessa então a sua história. Então você entra num grupo, você faz parte de uma estatística e é isso que interessa para você, né? Um especialista em border, quer dizer, no transtorno em si. Isso é complicado porque é limitar, né, a pessoa a uma única condição. É como se ela não tivesse nenhuma possibilidade de existir
de outras formas de se conhecer, de fortalecer, né, de se redescobrir. Pode ser também, né, que a pessoa tenha uma necessidade de pertencimento. Então, essa necessidade de um diagnóstico para dizer que pertence a um grupo, para dizer que pertence a algum lugar e que sabe quem ela é. Mas vai para muito além, né, para gente que trabalha com a psicanálise. Isso não quer dizer que nós negamos os sintomas, né, o que é percebido. Não, mas é que a gente não limita a pessoa a isso, né? O sujeito, ele é muito mais do que um diagnóstico. Na psicanálise, o diagnóstico ele serve para ajudar a gente a pensar por alguns caminhos, mas não para falar para o paciente, olha, você é isso, esse é teu diagnóstico. Não existe isso, né? Na psicanálise, você ir lá e fechar, né, o sujeito em uma afirmação. Bom, então a gente vai refletir no vídeo, né, a respeito um pouco do que o Nasio disse no livro, né? A depressão é a perda de uma ilusão. Por que uma ilusão? Porque ele diz que você perde uma ilusão infantil de onipotência, por exemplo, de achar que você podia tudo, que você sabia tudo, alguma coisa que te fazia pensar que você era muito forte, muito grande, muito potente, e que isso vem, né, acontece algo traumático, isso retira de você essa ilusão, você cai na cruel desilusão. É quando você entra em contato com a realidade do sofrimento e da infelicidade. Segundo Nasio, existem dois pontos de vista sobre depressão, né? Um ponto descritivo e um ponto psicanalítico. O descritivo, ele está mais ligado nessa parte do modelo médico, né? Que tem a ver com os sintomas, né, observáveis. É um conjunto de sintomas observáveis e que um deles que se sobressai, né, o que você consegue ver que, poxa, essa pessoa está diferente, é que tem um humor anormal, né, anormalmente triste, né? Então ele está ligado com algo que deixa a pessoa muito para baixo, muito triste. Afirma que há um transtorno do estado emocional. E aí o Nasio fala que é uma definição muito restrita, né? Muito pequena, que se limita apenas a caracterizar pelo que ela se mostra, né? Um humor triste. Se a pessoa está sempre triste, então já vou considerar aqui depressão. Então, com efeito, né, o ponto de vista descritivo se restringe a constatar uma hipertrofia, né? Quer dizer, o tamanho da tristeza está muito grande, sem procurar de verdade qual é a causa. Não importa, né? Porque vai medicar. Está muito triste, já tem muito tempo, então medica. E já no sentido oposto, né, o ponto de vista psicanalítico, ele vai atrás de respostas, porque é um modo mais investigativo, né? Vamos supor o que está por trás daquilo que nós percebemos, daqueles sintomas, né? O que podemos supor, né, que existe ali. O ponto de vista psicanalítico, ele está mais interessado nas causas, né? O que realmente provocou tudo isso que está acontecendo hoje, né? Quando que isso começou, a origem, porque muitas vezes não é de agora. Tem até uma frase do Nasio em que ele diz assim: uma depressão nunca se forma de repente. Toda depressão se faz por uma lenta penetração do passado no presente. Quer dizer, tem uma explicação, tem uma história, tem algo além aí do que a gente consegue observar. E aí o Nasio fala que a depressão, ela é uma tristeza anormal, provocada por uma amarga desilusão. Porque você caiu, né, daquele lugar especial, importante, ou daquela ilusão que você acreditava muito. E isso acontece quando você entra em contato com um choque emocional muito grande. Esse choque emocional pode decorrer, né, pode ser por conta de uma infidelidade, né, que você nunca desconfiaria que isso acontecesse, de um luto repentino, alguém que faleceu, de repente a pessoa não estava doente, você não estava preparado, esperando aquilo, não houve nenhuma, como que a gente pode dizer, nenhum sinal de que ia acontecer algo, né? É algo repentino, muito doloroso.
E também, às vezes, a pessoa que acabou perdendo muito dinheiro, né? A pessoa ficou falida e antes a pessoa tinha dinheiro, tinha condições, ou uma demissão, de repente, sem muito porquê, sem muito motivo, você cai de um lugar que era seguro. Só que o Nasio fala no livro que além desse choque, né, que às vezes tem esse choque maciço, né, sólido, forte, uma coisa muito pesada, assim, um choque emocional muito forte, existem outros motivos para que a depressão apareça. Às vezes o acúmulo de vários pequenos danos, né, coisas que vão acontecendo pouco a pouco, né, que corroem o ser, pode ser também, né, um fator muito importante aí, porque vários acontecimentos que você vai suportando, né, que vão se acumulando, é como se fossem microchoques, né? Então são microchoques acumulados, né? Ambos, né? Tanto o choque emocional de grande porte quanto esses micros dos dia a dia que você vai suportando, eles abalam as estruturas do seu ser. Então esses que vão acontecendo aos poucos podem ser pequenas decepções, humilhações constantes. Às vezes você sofre no trabalho muitas humilhações, às vezes você é maltratado pelo cônjuge, a pessoa te coloca para baixo, tem muitas coisas, muitos maus tratos diários, digamos assim. E esses, né, maus tratos diários, né, esse tipo de coisa que você vai suportando, que você vai aguentando. Eu escuto muito isso na clínica. Eu aguentei, eu aguento, eu suportei, né? São os significantes assim que mandam no discurso a se aguentar, suportar, como se você realmente não pudesse sentir que, poxa, isso não está me fazendo bem, não posso entrar em contato com isso, né? Seria fraqueza da minha parte, eu tenho que aguentar. E não é bem assim. O que te incomoda, o que te machuca, né? Aquilo que está realmente te fazendo mal, você precisa sinalizar, né? Você precisa dizer, você precisa falar sobre isso. E você precisa também conversar às vezes com a pessoa que está fazendo isso com você, se for uma pessoa e não uma situação, né? E se for uma situação, tentar transformar, mudar essa situação e não só aguentar e suportar. É preciso fazer algo a respeito. Só para finalizar o vídeo, depois a gente continua. Nos próximos vídeos eu vou trazer algumas, né, analogias que o Nasio apresenta no livro. Ele faz umas comparações, né, com a tristeza normal, que faz parte da vida, e o que é patológico, o que é depressivo, né, o que é considerado, sim, o adoecimento. Então a gente vai falar mais sobre isso nos outros vídeos. Mas agora só uma diferenciação terminológica que ele faz, né, muito importante, na página 22, a diferença entre o deprimido, o abatido, o depressivo, né? O que é? Eu posso generalizar? Claro que não, né? A gente não pode generalizar. Então, o deprimido é um sujeito, né, que ele tem sintomas, ele apresenta sintomas típicos da depressão, né, que a gente conhece. Tem sim uma tristeza, tem sim uma dificuldade, às vezes, de se inserir socialmente, não tem vontade de viver. Às vezes a pessoa ela tem um sono muito curto, né, desperta muito cedo, repentino, tem muitas coisas, né? Então, os sintomas típicos da depressão caracteriza alguém deprimido. Já a pessoa depressiva, né, um depressivo é um sujeito que tem sua vida marcada pela melancolia. Só que ele diz que, além da melancolia, né, um depressivo também pode ser visto como um adjetivo que qualifica tudo no que diz respeito à depressão. Então, o estado depressivo, por exemplo, né, é uma parte que a gente vê como um adjetivo, e não uma pessoa em si. E o sujeito que está abatido, né, é uma pessoa que está vivendo um momento passageiro, está abatido porque alguma coisa aconteceu, né, que desanimou. Então, é um desânimo passageiro. Então a pessoa está mais abatida, está mais para baixo, mais triste, mas é uma coisa que está de acordo com a realidade, que ela experimentou algo que a deixou assim, né, algo recente, e que
deixou triste, o time perdeu, bateu o carro, sei lá, arrumou briga com alguém, terminou um relacionamento. Lógico que términos, eles podem ser vividos de uma maneira, sim, que acaba entrando na depressão, que a gente já falou dos choques maciços, né, o choque emocional muito forte, mas pode ser algo passageiro também, né? Tem gente que termina, passa um mês ou dois bem triste, abatido, e logo depois conhece outra pessoa, volta a viver, volta a sair, fazer aquilo que gosta, enfim, volta a entrar em contato com si mesmo, né? São diferentes formas de estar em contato com o sofrimento, né? Infelizmente não tem como a gente evitar alguns momentos difíceis, dolorosos, né, que a gente tem que enfrentar durante o nosso processo, a nossa caminhada, o nosso viver. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, que já ficou longo, né, o vídeo. A gente vai conversar muito mais sobre o assunto. Espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir, muito obrigada aos últimos inscritos, né? Teve gente que me mandou mensagem, fico muito feliz que vocês estejam aqui, né? A todos vocês, por mais que pareça tão pouco, né? Para muita gente fala assim, mas você não tem ainda nem 1000 inscritos, né? Mas para mim, uma pessoa que chega já é muita coisa, né? Uma pessoa que vem e que fala que gostou e que sentiu bem ouvindo, que quer conversar mais sobre algum assunto, pode me mandar um e-mail se quiser, falando sobre algum assunto que você gostaria de a gente pensar juntos aqui, fique à vontade. Então, um abraço e até a próxima.